Salmo 42. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Versículo 8. Precisamos de 3 coisas essenciais para viver. A primeira delas é o ar. Sem respiração não há vida. A segunda é a água. Somos movidos por este combustível natural. E a terceira, e não menos importante, é o alimento. O alimento traz energia e força para o nosso corpo. Porém, se o ar que respiramos não é de boa qualidade, se a água que bebemos é contaminada, se a nossa alimentação é desregrada, corremos o sério risco de sofrer complicações que podem até mesmo resultar em morte. Abrindo o livro 2 de Salmos, encontramos o ar, a água e o alimento, as 3 necessidades básicas para a sobrevivência. Os filhos de Corá suspiravam por Deus. Conforme o dicionário, suspirar significa respiração forte e prolongada ocasionada pela dor. Ou seja, o anelo era tão grande pela presença de Deus que chegava a ser doloroso. Percebem que trata-se de um cenário de alguém que sofre de saudades? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando esperamos em Deus, também passamos em nossa vida por períodos de angústia. Geralmente lembramos de como era boa alguma fase de nossa vida e suspiramos por aquele momento especial ao lado de pessoas especiais. Sentir saudades, contudo, de alguém que nunca vimos é resultado de uma vida de íntima comunhão com Ele, pois todo aquele que se achega a Deus com inteireza de coração deseja ardentemente encontrá-lo. Ó amados, precisamos praticar a respiração da alma como está escrito. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Precisamos orar como quem abre o coração a um amigo. Entrar em nosso quarto, fechar a porta e conversar com nosso Pai que nos vê em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Precisamos aprender a clamar, a suspirar por Deus, a sentir saudades de um Deus que nunca vimos, mas como Jó, cremos que em breve o veremos. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó capítulo 19, versículo 27. Precisamos sentir sede do Deus vivo e permitir que Ele supra esta nossa necessidade, assim como supriu a mulher samaritana junto ao poço. João capítulo 4, versículo 15. Precisamos abandonar os cântaros da ilusão e parar de procurar água nos poços secos deste mundo, a fim de sermos saciados pela água da vida eterna. Jesus nos convida. Vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Por fim, precisamos nos alimentar do pão do céu. João capítulo 6, versículo 51. E regar seus pés com lágrimas de arrependimento. Lucas capítulo 7, versículo 44. Ele nos deixou a sua palavra para que possamos dela obter os nutrientes espirituais para responder aos que nos dizem continuamente: o teu Deus onde está? Que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. As misericórdias do Senhor acabaram de se renovar em nossa vida. Ao anoitecer, louve ao Deus da minha vida e da sua vida.
em tempo sobremodo solene e às vésperas do glorioso retorno de Cristo, que possamos buscar o ar, a água e o alimento divinos. Eis o que nos moverá a esperar em Deus, a sentir saudades dele e a amar a sua vinda. Veja 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, os que amam a vinda do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.